Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e nesse vídeo nós vamos explicar um pouco mais sobre RAID. Vários vídeos eu comento sobre fazer RAID 5, RAID 2, RAID 1 e até o momento eu não expliquei qual que seria a diferença entre os RAIDs, qual que seria a vantagem de você montar um em relação ao outro e por que você gostaria de fazer RAID no primeiro lugar. Além do mais, nós vamos comentar um pouco mais sobre o RAID Z1, Z2, na qual você consegue encontrar no TrueNAS. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Como eu falei, nesse vídeo nós vamos tentar entender qual a diferença entre os diferentes tipos de RAID, qual que é melhor para uma aplicação e qual que é melhor para outra aplicação. Então, se vocês verem aqui na minha tela, o tema vai ser diferença entre RAID 0, 1, 5, 6, 10. Além do mais, eu vou comentar um pouco mais sobre o Z1, Z2, que seria o RAID específico do TrueNAS, que funciona com ZFS. E nós vamos tentar explicar isso de forma muito simples. Então, vamos para a próxima parte. O que seria o RAID? Primeira coisa, por que eu gostaria de fazer RAID e o que seria esse sistema? RAID significa Redundant Array of Independent Disk. Significa que nós vamos tentar fazer uma redundância, ou nós vamos tentar aumentar o desempenho, ou nós vamos tentar aumentar a capacidade. Muitas vezes nós vamos tentar focar nesses três, na qual, ao invés de você ter só um HD, e esse HD consegue suportar, vamos supor, 4 terabytes, nós vamos colocar dois HDs, na qual ele vai permitir que você utilize 8 terabytes sem precisar colocar arquivos de uma pasta a outra. Além do mais, na questão de redundância, nós vamos querer garantir que, se por acaso um desses HDs falharem, ainda seus dados estão seguros. E nós queremos ainda melhorar o nosso desempenho na questão de escrita ou na questão de leitura. Então, basicamente, seriam esses três desempenhos, porém, cada opção de RAID vai oferecer uma vantagem diferente. Para a gente entender um pouco sobre isso, nós vamos tentar entender o que seria esses diferentes RAIDs. Então, o primeiro seria o Strip, na qual ele está focado para o desempenho. Aqui embaixo nós tentamos colocar uma pequena foto na qual as informações vão ser copiadas exatamente como o nome fala, Strip. Então, os dados vão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na qual ele vai aumentar o tamanho dos HDs. Então, nesse caso, redundância seria 0. Então, se por acaso um desses HDs falharem, todos os seus dados estão perdidos, ou pelo menos todos os dados que estão nesse HD estão perdidos. Nós vamos dividir os dados entre esses dois HDs. Uma das vantagens é que ele vai aumentar a velocidade, porém, se por acaso um desses HDs falharem, basicamente tudo é perdido, porque os dados vão ser separados ou vai ser divididos entre esse HD. Então vamos supor que esse HD aqui falhou, então nós vamos ter 2, mas nós não vamos ter as informações que liga com 1, nós vamos ter 4, mas o 3 está faltando e assim por diante. Então, se por acaso você queira aumentar a velocidade, porém não tem risco de você perder esses dados, esse RAID seria uma das melhores opções, porque a leitura vai ser dividida entre esses dois HDs e a mesma coisa acontece para a escrita. Porém, lembre, e isso é muito importante, todos os seus dados serão perdidos se por acaso qualquer um desses HDs falharem. Então esse seria o RAID 0. Agora, se a gente pensar na segunda opção, o RAID 1, que seria o espelho, basicamente seria um espelho entre os dois RAIDs e, como eu falei, 1A, 1A, 2, 2, 3, 3, 4, 4 e assim por diante. Então, todos os dados vão ser exatamente iguais a um desses, na qual o espaço não vai aumentar. Basicamente, você vai simular que você teria só um HD, na qual todos os seus dados são divididos. A vantagem é que você tem uma alta segurança. Se por acaso um desses HDs falhar, vamos supor que esse aqui falhar, você ainda continua tendo todos esses dados nesse segundo HD. Porém, a capacidade será reduzida pela metade, porque em outros termos, você só teria um HD na qual ele estaria copiando seus dados. Esse tipo de RAID é mais interessante se por acaso você está focado para segurança, principalmente quando você tem arquivos específicos, críticos,
E isso é muito utilizado para quando você criar um cache de leitura escrita. Então, se por acaso um HD falhar, ainda dá tempo de você copiar todos os dados desse cache para o outro HD, ou se por acaso um desses HDs falhar, você consegue recuperar esses dados sem comprometer os seus dados, porém vai perder a capacidade dele. Outra opção que nós teríamos, que é o que eu gosto mais e utilizo muito mais, seria o RAID 5. Então seria, vamos supor, Strip Parity. Então basicamente você precisa ter no mínimo 3 HDs. Com menos de 3 HDs você não consegue fazer RAID e desse jeito você cria uma paridade dos discos. Não significa que você vai criar cópias idênticas, porém os dados serão divididos entre A1, A2 e uma paridade do A. P1, P2 e a paridade do B. C1, C2 e a paridade. Então isso significa que se por acaso eu acabar perdendo um desses dados ou um desses HDs, com essas paridades nós conseguimos gerar esses dados que estariam perdidos. Porém, lembrando, nesse caso só poderia estar falhando um HD. Então, se você tiver 4 HDs, a paridade vai ser dividida entre esses 4 HDs. Mesmo assim, você vai poder só ter um HD de falha. Se você tiver 10 HDs funcionando com RAID 5, mesma coisa, você vai ter a paridade em todos esses HDs, porém, só um pode falhar. Uma das vantagens disso é que ela tem uma boa combinação entre desempenho e segurança, principalmente se você tiver mais que 3 HDs. Se você tiver só 2 HDs, não vai conseguir fazer esse RAID. Então, mais ou menos, seria um equilíbrio entre custo-benefício. Além do mais, ele oferece maior espaço e a maior segurança. O único problema disso é que a reconstrução disso é bem devagar, porque ele vai ter que calcular essas paridades para gerar os dados desse HD perdido. E outra coisa, você não pode vir aqui e só copiar essas informações desse HD aqui, por causa que basicamente essas informações não existem sem a paridade. Então, para você conseguir copiar esses dados, você deveria criar essa paridade ou esse RAID Vault e teria todos esses dados seguros. A outra opção de RAID, que é bem parecida com a opção do RAID 5, seria a opção do RAID 6, porém ele geraria 2 HDs de paridades. Nesse caso, você precisa ter no mínimo 4 HDs, e esses 4 HDs estão processando com uma forma muito similar ao RAID 5, na qual vai ter A1, A2 e a paridade 1 e a paridade 2. E a mesma coisa, B, a paridade BA, BC e B2. Então o que acontece? Mais ou menos nesse caso, esses 2 HDs seriam só para a paridade e esses 2 HDs seriam de dados. Em outros termos, mais ou menos você teria só esses 2 HDs de dados. Se cada um fosse 4, 4, 4, 4, ao invés de você ter 16 no caso do Strip ou 12 no caso do RAID 5, nesse caso você só teria 8 terabytes e você teria o menor desempenho de leitura e escrita. Além do mais, você aumenta a segurança. Então depende da criticalidade dos seus dados e quanto que você precisa, e isso aí criaria maior segurança, principalmente com arrays ou com bastantes HDs. Se você tiver, vamos supor, 15 HDs e você tem o risco de você perder esses dados, então quando você fazer RAID 6, mais ou menos 2 HDs seriam dedicados para o RAID e os outros 13 seria para seus dados, na qual se você perder até 2 de uma vez só, você ainda continua tendo seus dados completos e seguros. E agora nós vamos tentar entender a questão do RAID 10. RAID 10 mais ou menos seria RAID 1 e RAID 0. Como que é? Espelho and strip. No mínimo desse caso, você precisa ter 4 HDs, na qual ele vai combinar RAID 0 e RAID 1. Então, em outros termos, ele vai criar um RAID 0 ou RAID 1, mais um RAID 1 aqui, e por fim ele vai criar um RAID 0, na qual vai ter 2 espelhos aqui, e depois ele estaria como strip. Nesse caso, até 2 HDs podem ser perdidos, porém lembrando, você precisa perder nos RAIDs diferentes. Então, se você perder desse jeito, seus dados são seguros. Porém, se por acaso acontecer a pior das situações, na qual você perdeu todos esses dados no mesmo RAID, então seus dados estariam perdidos e você não teria paridade para isso. Então, você pode perder um HD de cada RAID 1 e seus dados estão protegidos. Além do mais, ela cria uma alta performance e alta redundância, na qual
gera só metade dos dados. Então, simulando, nós teríamos apenas 2 HDs que estariam conectados em strip. Isso cria maior desempenho com uma segurança maior, na qual você pode perder até 2 HDs sem precisar calcular paridade, sem precisar fazer muitas outras coisas. E agora nós vamos tentar entender como que seria a questão do RAID Z1 ou Z2. Basicamente, esses RAID Z1 e Z2 é só focado para o ZFS, na qual o Z1 vai ser bem parecido com o RAID 5 e o Z2 vai ser bem parecido com o RAID 6, na qual vai ser a mesma coisa. Para o RAID 5 você tem que ter no mínimo 3 HDs ou mais, e o RAID 6 tem que ter no mínimo 4 HDs, na qual no Z1 você pode perder até um HD, e daí você pode gerar essa paridade, e no Z2 você pode perder até 2 HDs. A vantagem disso é que você consegue uma maior integridade e criando esse checksum, na qual ele vai verificar seus dados e garantir que está tudo seguro. O único problema desse sistema de ZFS, você precisa ter muita memória RAM, no mínimo 8 GB, e a partir do tamanho do seu pool vai ter que ser maior, e ele é muito utilizado para o TrueNAS, outro sistema que consegue ter o seu sistema de arquivos baseado no ZFS. Em outras palavras, se por acaso você tivesse o RAID Z1 ou Z, você teria todos os HDs e um deles com paridade. Se você for para o 2, vai ter todos esses HDs e 2 com paridade. Se for com 3, você vai ter todos esses HDs com 3 de paridades e assim por diante. Agora vamos tentar colocar um resumo rápido para a gente entender, por causa que eu comentei sobre essas diferenças, e agora nós vamos poder tentar entender lado a lado. Então, aqui no caso dos RAID 0, você precisa ter pelo menos 2, mesma coisa para o RAID 1, e no RAID 5 você precisa ter 3, a mesma coisa do Z1, e a partir do 6 e do 10 você precisa ter 4. Lembrando, do 10 você vai ter que ter pares simétricos. Você não adianta você ter 5 HDs nesse caso do RAID 10, porque ele não vai conseguir fazer a função do RAID 10. Ele precisa ter pelo menos números pares, na qual você vai fazer um espelho entre eles, e depois disso você vai fazer um strip. Agora, nesse caso, nós vamos tentar entender quantos HDs que podem ser perdidos. Nesse caso, RAID 0, nenhum HD pode ser perdido. Uma vez que perdeu um HD, todos os seus dados são perdidos. Já o RAID 1, ele garante que seus dados, pelo menos um dos HDs, estariam perdidos. Mesma coisa para o RAID 5 ou o Z1. Já no caso do RAID 6 e o Z2, você pode perder até 2 HDs e ele vai gerar essa paridade novamente. E no caso do RAID 10, você pode perder 2, mais um de cada par. Se por acaso perder os dois no mesmo par, seus dados estão perdidos e basicamente você não consegue construir esse sistema. Na questão de capacidade, toda vez que você tiver o teu RAID 0, você consegue 100% da capacidade, e já seria metade na questão do RAID 1. Mesma coisa se por acaso você estiver utilizando o RAID 10, porque basicamente ele vai fazer 2 espelhos e um strip. Já no caso do RAID 5 ou RAID Z1, você vai ter um número de HDs, vamos supor 3, e um deles vai ser só focado para a paridade, então basicamente você só teria 2 HDs, no mínimo 3. E no caso do RAID 6, você teria 2 HDs de paridade, então se você tivesse 4, 2 seria só paridade. Na questão de desempenho, as melhores desempenhos que você vai conseguir vai ser RAID 0 e vai ser no RAID 10. Já no caso do RAID 1, ele vai ser bom ou médio. Já no caso do RAID 5 e no RAID 1 vai ser bom. E porque o RAID 6, RAID Z2 e o RAID 1, ele precisa fazer ou mais paridades ou vai copiar os dados em 2 lugares, então o desempenho dele vai ser bem menor. Já no caso de segurança, todos eles vão oferecer uma segurança grande, a maioria deles vão oferecer mais segurança, porém o RAID 0 não tem segurança nenhuma, então uma vez que qualquer dado for perdido ou qualquer HD for perdido, já era, você não consegue recuperar esses dados novamente. Então desse jeito, nós chegamos ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a diferença entre diferentes RAIDs, e desse jeito você pode escolher o melhor RAID que vai se adaptar com as suas necessidades. Então, se você gostou desse vídeo, achou interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito, e te vejo na próxima.